Professor Campelo, vice-presidente do Conselho Editorial do Senado, que faz as publicações, as edições do Senado Federal. Professor, eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo aqui no YouTube um pouco sobre as edições do Senado. O que são essas publicações, o conceito sobre elas, que falasse um pouco das edições do Senado. As edições do Senado buscam recolocar no mercado. Os nossos preços são de custo. Livros esquecidos que só se encontram em bibliotecas e assim mesmo em bibliotecas muito especiais. São livros de pouco apelo comercial para as editoras comuns que buscam vender para se manterem existindo, claro, com lucro, é um negócio. Não se interessam por certos livros que têm uma venda muito restrita, que é o caso de livros como participação de Padre Vieira, por exemplo, diante da Inquisição, e a discussão sobre as profecias de portugueses antigos que ele defendia. Então, não são livros de caráter comercial, de venda que dê lucro, e o Senado, através da publicação desse livro, presta um serviço de caráter público à comunidade, ao Brasil, aos brasileiros em geral. Só para terminar, professor, assim, a quantidade de livros que já foi feito pelas edições do Senado e algum, se o senhor destacaria alguma publicação? Bom, eu destacaria um livro notável que é do Otto Maria Carpo, A História da Literatura Ocidental, 4 volumes, são 3.000 páginas. É a história da literatura. Um outro, o livro do Barléu, sobre a invasão holandesa, o príncipe Maurício Nassau, em Pernambuco. Outro livro, um livro raro, sobre a criação de São Luís do Maranhão pelo Larabardière, que trouxe vários padres com ele, e esses padres escreveram a história da conquista. Deve ser dos primeiros livros escritos quando alguém pôs o pé num Brasil aí esquecido ou desconhecido, no caso. É o livro do padre Yves Devreux, que ficou na biblioteca de Santa Genoveva, na França, durante 250 anos. Foi editado 250 anos depois, é um livro raríssimo lá. Só há 2 exemplares que se conhecem. Um na Biblioteca Pública de Nova York e o outro na Biblioteca da França. O da Biblioteca Pública de Nova York é mais completo, tem 5 lacunas. O outro tem 9 lacunas, o da França. Foi um livro destruído pelo governo da França. E tem um livro interessante, O Ocaso do Império, que mostra a influência das Forças Armadas na política brasileira, derrubaram o Império, os militares, foi um golpe de Estado. Outro livro interessante, do Nina Rodrigues, As Coletividades Anormais, as coletividades doidas, que às vezes entram por um caminho de insanidade, puxadas por fenômenos até às vezes físicos. Por exemplo, Canudos, era o Antônio Conselheiro, era um psicopata, uma personalidade que galvanizou uma coletividade
que manifestou-se anormalmente e por mentiras que criaram, que queria restabelecer o império, não era nada disso, era uma espécie de profeta. O governo mandou lá 4 expedições, a 4ª foi que extinguiu Canudos, né? Tem os muckers no Rio Grande do Sul também completamente doidos, né? Criaram uma seita numa senhora que era uma epilética, provavelmente, dava ataques e achavam que era de caráter divino o que ela recebia. E outros livros de história que ninguém mexe mais, Capistrano de Abreu, e uma coleção notável que é dos viajantes estrangeiros que andavam pelo Brasil afora, aí pelo meio do mato, e que depois registraram a presença deles. Muito interessante essas coleções. Então você pode entrar no www.senado.gov.br para adquirir essas publicações através da Livraria do Senado. Você vai em publicações e abre um campo que tem lá livraria, você clica e você vai ter acesso a todos esses livros. Mais alguma coisa, professor, para concluir a entrevista? Independentemente desse tipo de livro de caráter histórico e que nos mostra até a alma brasileira pela observação dos estrangeiros, pela ótica dos estrangeiros, existe um setor de edições, as edições técnicas, que lança estatutos, Estatuto do Idoso, leis, a Constituição, que é a parte técnica desse viés das edições do Senado Federal. Muito obrigado, professor Campelo.